Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uns minutos, mais um aprendizado para a nossa vida. Vamos falar um pouco da nossa salvação. O título da leitura que vou fazer em Efésios, capítulo 2, nos diz assim, uma afirmativa: a salvação é pela graça. Nós encontramos hoje muita gente baseado na graça, baseado no tempo dessa graça, e comparando com o Antigo Testamento, em que se fazia sacrifício por vários motivos, e principalmente pela expiação de pecados. Tinha que haver um sacrifício, tinha que se conseguir um cordeiro, um novilho, uma pombinha, fazer-se bolos asmos e tantas outras espécies de sacrifício para nos remir dos nossos pecados. E aí, de repente, apareceu Jesus, nascendo de forma normal, de um parto normal, com uma geração normal, criança, jovem, e até começar o seu ministério. E de repente surgiu com o trabalho de Jesus o que a Bíblia chama de tempo da graça. E nós às vezes estamos confundindo, nós que nos colocamos no papel de cristão, nós nos colocamos em um tempo em que não é necessário se fazer nenhum sacrifício. Porque Jesus morreu por nós. Nós vamos ler aqui um pedaço da palavra de Deus, no capítulo 2 de Efésios, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, cada um vivia, e hoje ainda estão grande parte da população vivendo, como se costuma dizer por aí, do jeito que o diabo gosta. Sem mudança, acreditando que somente fazer parte de uma igreja, levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador, como nós encontramos tanta gente querendo e falando que Jesus é suficiente, mas sem fazer nenhuma mudança de vida.
entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Mas nós hoje fomos alcançados pela graça. E a graça que nós alcançamos não é a graça que a maioria acredita ser. Nós encontramos pela graça uma facilidade de nos colocarmos na presença de Deus. Nós ouvimos muito falar que Jesus morreu para nos salvar. Eu não creio assim. Eu creio que Jesus morreu para nos dar condição de nós nos salvarmos, mediante o seu exemplo, mediante a sua conduta, mediante uma porção de regras e ensinamento que ele nos deu. Ele abriu um precedente para nós nos salvarmos. Cremos nele, sermos autorizados por ele a buscarmos a nossa salvação. Nós não vamos precisar mais de sacrifício material. Nós não precisamos mais ter reservado um carneiro, um bode, um bezerro cevado. Nós precisamos ter reservado a nossa fé e a necessidade de mudarmos no nosso dia a dia. Ele abriu para nós um caminho. Mas esse caminho nós temos que percorrer. Ele ditou regras através dos seus ensinamentos. Não foram determinações, porque nós ainda estamos de posse do livre-arbítrio que foi nos dado desde lá de trás, desde a criação do homem. Nós podemos fazer o que quisermos. Tanto que nós estamos encontrando pessoas tirando as suas próprias vidas. E a palavra diz que isso é ruim, que tais não herdarão o reino dos céus. Mas nós estamos vendo a cada dia o Evangelho sendo tirado do seu foco. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, que nos amou. O grande amor de Deus nos deu Jesus, que teve uma vida pregressa boa, memorável, que nós conhecemos, e fez a expiação pelo nosso pecado original. Mas nós continuamos pecando, nós continuamos a cada dia buscando os desejos da carne. Não quero dizer que nós não podemos querer ter bens. Nós precisamos de uma casa, um salário, um carro. Precisamos de uma porção de coisa material. Mas Jesus nos ensinou que isso é segundo plano. Que o tempo que nós vamos passar nessa terra é pequeno. E que tudo o que nós conseguimos aqui vai ficar. Mas que somente o que nós conseguimos para a nossa alma, a salvação da nossa alma, vai nos acompanhar para a eternidade.
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Por essa graça nós alcançamos salvação. Mas nós temos que fazer o dever de casa. Nós temos que correr atrás da nossa salvação. Jesus morreu, foi maravilhoso, abriu um caminho sem precedentes para nós, mas nós temos que andar por esse caminho. Diz a palavra de Deus que o caminho é estreito e que a porta é também. Não está se referindo à porta do céu, que eu creio que não há e nunca haverá uma porta tão maravilhosa, tão ampla, para receber tanta gente de uma vez só, como vai ser no arrebatamento. Tão resplandecente, tão perfeita. Mas o caminho estreito e a porta estreita é a nossa conduta de vida aqui, desviando do que é ruim para a nossa alma. O nosso caminhar deve ser um caminho de estreitamento com Jesus, onde a bagagem do mundo não passa. E de uma porta que vai caber somente a parte boa da nossa vida. Que se nós estivermos levando bagagem do mundo, nós não vamos conseguir entrar por ela. Ou seja, nós não vamos achar o final da nossa vida em Cristo. Então, não é para dar medo. Não é com a intenção de dar medo em ninguém que eu estou falando isso. Mas ajusta a sua vida. Presta atenção no que é ensinado na tua igreja, se está dentro da palavra. Olha para a conduta dos teus líderes, se realmente são aceitas por Deus. Se for, segue eles. Se achar dificuldade deles chegar no céu, não os acompanhe, porque o caminho não é esse. Presta atenção na palavra e que o Senhor nos ajude a chegar lá.